Olá, meus queridos, voltamos então para o nosso segundo vídeo, né, da aula referente ao texto O Nascimento dos Deuses, aqui na nossa disciplina de mitologia grega e os fundamentos do psiquismo ocidental. Então, gente, para não perder tempo, não vou nem entrar para fazer maiores delongas, né, porque senão o outro vídeo já deu 1 hora e pouco, eu achei que era 30 minutos, de novo, né, já deu aqui com tudo. Vamos lá, então cair direto no texto. Então, só retomando um pouquinho do que a gente viu no finalzinho do último vídeo, a gente estava falando lá sobre a castração de Urano, né? No momento lá que Urano castra, e eu estava falando lá para vocês a respeito do nascimento das Eríneas, né? Que a gente elas vão ser uma figura muito importante, muito central num mito que a gente vai ver mais tarde, ao longo da disciplina aí, que vai ser o mito de Orestes. E eu tinha me referido lá que as Eríneas também, segundo Graves lá, né, seriam representações, uma representação de sacerdotisas da deusa, né, da deusa tripla, que num dado momento, lá ainda no meio neolítico, era do bronze por ali, ainda se acreditava, ainda se realizavam, né, os sacrifícios do deus, ou os sacrifícios do rei, né, onde o homem lá, o rei, ou alguém incorporando a figura do Deus, né, era sacrificado literalmente, tá? Isso não é uma metáfora, literalmente era morto, para que a deusa pudesse ser fecundada e para que a terra pudesse se revigorar e tudo mais. Eu estava me relembrando, quando eu estava falando disso daí, eu estava me relembrando que na própria tradição mais atual, aí, bem mais recente da Wicca, né? Quem aí pratica Wicca e conhece Wicca e tal, sabe que nas tradições célticas isso também acontece, né? O rei, o deus morre, né? Todo ano lá, quando as bruxas lá, os Wiccans, cultuam lá a roda do ano, né? Todo ano o deus morre e o deus renasce, né? O que hoje é simbolicamente feito, né, na morte do deus, que aconteceu, se eu não me engano, acontece geralmente no inverno, né? O que é o inverno? O inverno é o momento, imagina que você é um europeu, você vive lá na Europa, né? Era neolítica, era a idade do bronze, cai neve lá, você morre, então você tem os seus animais, seu rebanho. O que você tem que fazer efetivamente? Você mata os animais mais velhos, né? Porque eles não vão conseguir sobreviver o inverno, né? O inverno é rigoroso, né? Cai neve mesmo, né? As árvores secam, não tem plantação, não tem nada. Então você mata os animais mais velhos, os animais mais doentes, e preserva os mais jovens, né? Para preservar o rebanho e para você ter alimento, efetivamente, para você passar o inverno. Então o que acontecia próximo, né? Quando o inverno ia chegando, né? Agora eu não lembro se era no solstício de inverno, não recordo direito. As festas lá, né, os rituais que se faz são rituais de morte, onde a deusa ela assume o seu aspecto mais tenebroso, o seu aspecto mais maléfico, vamos dizer assim, que na verdade é seu aspecto natural, porque a vida ela depende da morte, todo mundo sabe disso, ninguém vive sem matar alguma coisa, tá? Vamos parar de purismos. Hoje em dia todo mundo é muito ai meu Deus, mas o hambúrguer que você come hoje foi um boizinho bonitinho no campo algum dia, né? E mesmo que você não coma carne, mas a saladinha que você come foi um alfacezinho feliz algum dia numa horta, né? Então a vida depende da morte. E no passado, né, a deusa era responsável por perpetuar a vida. Essa é a função da mulher, não é? Essa é a função né, perpetuar a vida da deusa, não é essa? Então a função da deusa era isso. Então por isso que quando ia chegando o inverno, os rituais que se faziam eram os rituais de matança, né, onde você mata os animais, onde você mata, né, e prepara as carnes para você passar o inverno, né? Isso que se fazia com os animais primordialmente, provavelmente também era feito com os animais, mas era feito também com os homens. Então se matava os homens, os reis, né, ou os homens que incorporavam a figura do deus, para que efetivamente, simbolicamente, a natureza pudesse continuar fazendo seu ciclo. Era mais ou menos assim. Já que a gente vai matar o filho dos outros, né? Vamos usar essa lógica. Eu vou matar o filho dos cervos, dos porcos, sabe? Quais são os animais que eu cultuo. É justo que haja uma troca com a natureza. E quem é que vai ser sacrificado para que a natureza não se vingue de nós, porque nós estamos matando, né, os animais do campo? A gente mata um dos nossos. Quem é que vai morrer? Vai ser o Deus, né? Vai ser o homem que vai incorporar a figura do Deus e vai. Isso nas tradições europeias antigas você encontra.
E também a gente vai encontrar isso lá entre os gregos. E aí eu me lembrei também desse livro aqui, ó, que é muito interessante, que é o Malleus Maleficarum. Eu não vou dizer que eu recomendo a leitura, porque é uma leitura muito chata, tá? Vou ser sincero, é muito chato. Eu li, mas é muito chato. Esse aqui é um manual de caça às bruxas, né? Literalmente é um manual de como encontrar uma bruxa, como descobrir se uma mulher é uma bruxa ou não na Idade Média. Foi traduzido no português como O Martelo das Feiticeiras. É um livro jurídico, tá? É chato, tá bom. Tem coisas interessantes para a gente estudar do ponto de vista antropológico, vamos dizer assim, mas como literatura é chato. Mas ele tem uma introdução bem legal, que foi escrito por uma antropóloga não, acho que é socióloga, uma socióloga brasileira chamada Rose Muraro, tá? Acho que ela até já faleceu. E aqui nessa introdução dela, ela faz essa referência justamente a isso. Né, de que nos inícios, nos primeiros povos, né, as divindades, as sociedades eram matriarcais, as divindades eram femininas e os homens eram mortos em sacrifício para que a natureza se renovasse a cada ano. Com o tempo, os homens começam a se revoltar por conta desses sacrifícios. Eram eu não sei se vou dizer bárbaros, era o modo de vida da época, né? Eu não vou julgar o pessoal, né? Mas assim, para os nossos padrões atuais, a gente considera meio bárbaro você matar uma pessoa uma vez por ano, né? Ou uma vez a cada copo, né? Enfim, a gente evoluiu um pouquinho desde essa época aí. Mas então, por conta disso, os homens se revoltam e aí eles dominam as mulheres. E aí é instalado o patriarcado. E segundo a Rose Muraro ali, na análise dela, né, diz que nesse período era tão terrífico, né, o matriarcado era tão terror, né, era uma política do terror, vamos dizer assim, contra os homens, que quando os homens tomam o poder, eles oprimem as mulheres de tal modo que nunca mais elas voltassem, né, a ter o poder, e isso dura até hoje, né, que é a alusão, a alegoria que ela fala. Então por isso que até hoje o patriarcado se mantém, né, no caso aí dos homens oprimindo as mulheres, como uma represália daquilo que aconteceu lá no Neolítico e tudo mais. Enfim, né, então assim, aparentemente isso é literal mesmo, tá? Então assim, não é figura de linguagem, isso realmente acontecia, e aos poucos esses sacrifícios humanos, primeiro do homem que incorporava ali o papel do deus, da divindade, né? Tinha a mulher que incorporava o papel da deusa, vai ter o homem que vai incorporar o papel do deus, depois esse homem vai ser sacrificado, depois isso passa para o rei, né? O rei acaba sendo sacrificado, depois os homens, esse rei, ele acaba terceirizando esse papel, vamos dizer assim, ele começa a sacrificar um menino, então um menino era sacrificado, né? O que chega muito para nós, né, tipo de questões medievais, né, de que eram sacrificadas meninas, virgens, tá? Mas isso foi tardiamente, isso foi depois. No começo eram sacrificados meninos, né? Então para agradar os deuses tinha que sacrificar uma virgem. Isso é muito depois, né? Por exemplo, lá me recordo agora quando na Guerra de Troia, para que os gregos pudessem ir até Troia, o Agamemnon, né, ele sacrifica a sua filha Ifigênia para agradar, não lembro agora qual foi a deusa que exigiu o sacrifício, então ele sacrifica a filha, né? Então isso, veja, já é mais tardio. Lá no começo se sacrificava o menino, né, no lugar desse deus, e depois aí foi substituído por animais, né, basicamente touro, né, ou touro, um veado, um carneiro, alguma coisa assim. Então, aos poucos, isso foi, digamos assim, se civilizando, né? Até que hoje, depois as oferendas passam a ser animais que efetivamente depois você consome, depois oferendas, né, passam a ser vegetais, até hoje em dia que a gente faz muito mais simbólico isso, né? A gente hoje oferece, quando você faz oferendas para Iemanjá, por exemplo, lá no Réveillon, né, você oferece lá algumas coisinhas, né? Não é um sacrifício do tipo sangue mesmo, né? Bom, mas enfim, era só para fazer um preâmbulo, já deu 9 minutos aí. Bom, bora, vamos lá. Então, a gente parou lá, né, na castração de Urano, né? E aí Cronos, então, ele toma o poder. A gente tinha visto lá, ele assume o poder como a divindade central agora, junto com os titãs ele começa a governar o mundo, né? E ele prende de novo lá os cíclopes e os hecatônquiros no Tártaro, porque ele tinha medo, né, principalmente da força dos hecatônquiros, né, assim como Urano também tinha. Bom, então Cronos, ele vai se casar, né, com a sua irmã Rhea.
a quem o carvalho é consagrado. Mas foi profetizado pela Mãe Terra, né, por Geia, e por seu pai moribundo, Urano, antes de sucumbir, ele amaldiçoa Cronos e diz assim: você fez isso comigo, mas você vai padecer do mesmo mal. Teu filho também vai fazer contigo a mesma coisa que você fez comigo, né? Que um dos seus próprios filhos, né, viria a destroná-lo. Então essa maldição foi uma maldição que Urano, o pai, né, amaldiçoou o filho e passa, né, de geração por geração. Por isso, então, já que ele tinha medo de ser destronado por um filho dele, o que o Cronos começa a fazer? Por isso, ele passou a engolir todo ano as crianças que Reia paria. Primeiro foi Hestia, depois Deméter, e Hera, Hades e, por fim, Poseidon. O que é essa simbologia aqui? Essa simbologia do Cronos comendo seus filhos a cada ano é, segundo o Graves, essa representação simbólica que eu acabei de falar aí, do sacrifício do rei, ou do sacrifício do deus, que deveria ser feito a cada ano, né? A cada ano. Passou um ano solar, então o homem que ocupa o papel de rei, ali, que vai estar fecundando a rainha, ou a deusa, ele tinha que ser morto para efetivamente dar lugar a um outro deus, né? E aí, o rei que começou a ocupar esse papel, ele começou a achar que não era uma boa ideia ele morrer no final do ano. Então, o que ele começa a fazer? Ele começa a terceirizar, ele começa a matar outras pessoas no lugar dele. Então, olha, eu não vou morrer, não. Pega um gurizinho novo aí, pega um jovenzinho aí, um gurizinho aí de 12, 13 anos, e simbolicamente esse guri vai me representar, ele vai ser eu durante uma noite, e nessa noite ele vai ser sacrificado, né? Então essa é a simbologia do Cronos engolindo os filhos, né? É o rei que não quer mais ser morto, então ele mata os filhos no lugar dele, para simbolicamente, né, existir a morte, simbolicamente existir o sacrifício e ele continuar vivendo. Então é esse momento de transição aí, onde esse Deus, né, esse sujeito, esse homem que ocupa essa posição de Deus, ocupa essa posição de rei, ele não quer mais ir para o sacrifício, ele não quer mais ser sacrificado ao final de cada ano, então começa a ter efetivamente já um domínio masculino maior, né? Porque o homem a cada ano morria, então agora não, agora começa a ter um rei que ele começa a perdurar por mais tempo, né? E quem é que vai para o sacrifício então? São meninos, né? Ou seja, os filhos dele. Essa seria a representação então de de Cronos devorando os próprios filhos, né? Então ele mata jovens que morreriam simbolicamente no seu lugar, né? E aí é claro que nessa altura, né, Urano, né, Cronos já vai ser o homem que já está subjugando a mulher, né? Então o rei que já está subjugando a deusa, as sociedades deixando de ser matriarcais e passando a ser patriarcais, né? Onde agora então quem está tomando o poder e dominando o poder, no caso, são os homens, não mais as mulheres. Então a sociedade deixa de ser matriarcal, as divindades femininas elas vão saindo de cena e as divindades masculinas elas começam então a entrar em cena. Então essa seria a simbologia do ato de Cronos devorando os próprios filhos, né? E aqui tem uma representação grega, né, de Reia oferecendo um filho para uma criança recém-nascida para Cronos devorar ele. E aqui um quadro de Rubens, né? Muito bonito esse quadro aqui, né, do Cronos aqui comendo, né, um dos seus filhos aqui. Bom, Reia então estava enfurecida, imagina, né? A deusa estava enfurecida, né? Veja, as mulheres, as rainhas, o poder feminino, ele começa a enfraquecer e é óbvio que tem a revolta, né? As mulheres se revoltam contra os homens e efetivamente começa a ter um choque ali, uma briga entre esses dois modelos de sociedade, então, nesse período aqui, né? Então, ela pare Zeus, seu terceiro filho, na calada da noite, sobre o monte Liceu, na Arcádia, onde nenhuma criatura projetava sombra. E após levá-lo ao rio Neda, entregou à mãe terra, que o levou para Licto, em Creta, para ser escondido na caverna de Dicte, na colina de Egeia. Inclusive, os cretenses, né, quando os cretenses acabam invadindo a região da Grécia e tal, eles vão se dizer porque Zeus nasceu em Creta, né? Zeus nasceu em Creta, mas não necessariamente ele nasceu em Creta, mas inclusive depois, né, quando vai ter o domínio dos Zeus, o pessoal fala, né? O pessoal, né? Os mitógrafos, né? Eles vão colocar que essa vingança de Zeus, esse domínio de Zeus, representa a invasão
dos minoicos, se não me engano. São os minoicos que vêm da ilha de Creta, né? Então eles acreditavam que Zeus era uma divindade desses povos, então eles invadem ali a Grécia como um todo, e aí a partir desse momento o culto feminino então ele é subjugado pelos cultos masculinos, né? Então é essa invasão desses povos ali da região, os minoicos, né, que vão invadir ali e tomar pulverizar de vez esse conflito aí que já estava entre divindades femininas e divindades masculinas, e a partir daí então é o deus masculino que impera, né? Então, né, que viria lá de Creta. A Mãe Terra deixou lá aos cuidados da ninfa Freixo, a Adrasteia, e da sua irmã Io, ambas filhas de Melisso. Melisso é o homem do mel, né, o homem que cuida do mel, aquilo que eu tinha falado antes lá de pessoal que já tinha dominado já a apicultura, né? Com a ninfa cabra Amalteia. Seu alimento era o mel e bebia o leite de Amalteia junto com o bode Pan, seu irmão de criação, né? Então o deus Pan era irmão de criação de Zeus, né? Zeus nutria muita gratidão por essas três ninfas tão gentis e ao se tornar senhor do universo, colocou a imagem de Amalteia entre as estrelas sob a forma de Capricórnio. Ele também tomou emprestado um dos chifres do animal, semelhantes aos de uma vaca, e ofereceu às filhas de Melisso. Estes chifres se transformou na famosa cornucópia, que é essa aqui, ó, tá? Isso aqui é uma cornucópia, né? Ou corno da abundância, que está sempre repleto de comida ou bebida que seu proprietário deseje. Mas há quem diga que Zeus foi amamentado por uma porca, outra versão do mito, né, que cavalgava em seu dorso e que perdeu seu cordão umbilical, ou seja, o ônfalo, né, que eu já falei num outro vídeo lá no começo, o umbigo do mundo, perto de Knossos, né. Aqui a cornucópia, só para falou aqui, então vou anunciar, a cornucópia ela é um cesto, tá? Tá aqui um cesto feito de vime, onde se guardavam alimentos, mas diz a lenda, né, diz o mito, que a cornucópia original ela era mágica, então tipo assim, você tirava comida de dentro dela e sempre saía mais comida, então nunca acabava. Por isso que ela é representada como um símbolo de abundância. Vocês vão ver muita representação da cornucópia em pinturas aí do Renascimento, tal. Vocês vão ver lá, tipo assim, um cesto em forma de um corno, né, aqui ó, né, de um chifre, né, um chifre de uma cabra, um chifre de um boi, que seria, na verdade, a original seria, como está aqui, né, o chifre que foi tirado e tal, e ela seria mágica, então você efetivamente ia sempre tirando comida de dentro dela e nunca acaba, então ela é a representação da abundância, né? Em torno do berço dourado do pequeno Zeus, pendurado no alto de uma árvore, de modo que Cronos não pudesse encontrá-lo nem no céu, nem na terra, nem no mar. Então, veja, o bercinho de Zeus estava pendurado numa árvore, porque se estivesse no céu, Cronos encontraria, se estivesse na terra, Cronos encontraria, se estivesse no mar, Cronos encontraria. Mas como ele estava pendurado na árvore, ele não estava em nenhum desses lugares, por isso que Cronos não conseguia encontrar ele. É interessante a engenhosidade, né? Montavam guarda os curetes, né, que é essa representação. Ai meu Deus, que são essa representação aqui. Desculpa aí, gente, arriscou aí, né? Filhos de Reia, tá? Então seriam filhos de Reia. Filhos de Reia com quem a gente não sabe, né? Porque se fossem os filhos de Reia com Cronos, Cronos teria comido. Talvez filhos de Reia com outros titãs, alguma coisa assim, tá? Então eles estavam lá protegendo Zeus, tá? Eles batiam suas lanças e escudos e gritavam para abafar o barulho do choro de Zeus, com receio de que Cronos pudesse ouvir uma distância. Reia enfaixou uma pedra como se fosse um bebê e entregou-o a Cronos no alto do monte Talmásio, na Arcádia. Ele o engoliu, ele engoliu a pedra achando que estava comendo Zeus, né? Acreditando que estaria engolindo o pequeno Zeus. Entretanto, deu-se conta da artimanha e foi ao encalço de Zeus, que se transformou numa serpente e suas pagens em ursas. Daí as constelações da serpente e das ursas, né? A ursa maior e a ursa menor. Então, Reia tenta enrolar Cronos, né? Ela embrulha uma pedra lá no manto e entrega para ele. Cronos engole aquilo de uma vez só, mas no que ele engole, ele percebe que ele foi enganado, que não tinha engolido uma criança e sim uma pedra, né? E aí, efetivamente, ele passa a perseguir Zeus, e aí Zeus... aqui o mito foi muito sucinto, mas tem toda uma trajetória de como Zeus escapa de Cronos, ele se metamorfoseia em vários animais, isso aí tem várias explicações míticas e tal, né? Até que no final, efetivamente, Zeus volta para cobrar a conta quando ele já é adulto, né? Então Zeus cresceu,
até a idade adulta, entre os pastores de Ida, ocupando uma outra caverna. Foi então que ele procurou Metis, que era uma titã, né, a Titanide, que vivia ao lado da torrente do oceano. O oceano era um outro titã. Seguindo o seu conselho, foi visitar a mãe Reia e pediu para ser o copeiro de Cronos. Né? Então já estavam aí armando, fazendo uma artimanha para destronar Cronos. Né? Reia ajudou prontamente em sua tarefa de vingança, fornecendo-lhe uma poção emética que Metis lhe dissera para misturar com o mel da bebida de Cronos. Né? Então, Zeus ele vai trabalhar como copeiro, né, de Cronos, e aí ele vai ficar dando as bebidas para Cronos e tal, né, servindo Cronos. E sim, Cronos não sabia que era o filho dele, e o Metis, então, e Reia, Geia, né, elas se unem ali para destronar Cronos, que era um tirano, né, veja de novo, o pai se tornando um tirano e depois sendo destronado pelo filho, muito, né, bem aí da base da psicanálise. E aí então ele coloca lá como se fosse uma espécie de um vermífugo, uma coisa assim, na bebida de Cronos, né, e aí não vou dar spoiler, tá aqui, né? Depois de beber tudo, Cronos vomitou primeiro a pedra e em seguida os irmãos e irmãs mais velhos de Zeus. Todos ressurgiram incólumes e agradecidos pediram-lhe que os liderasse numa guerra contra os titãs, que haviam escolhido o gigante Atlas como líder, pois Cronos já havia perdido todo o seu vigor. Então o que acontece? Eles colocam lá uma poção, né? O Cronos coloca uma poção na bebida de Cronos, Zeus, desculpa, né? Coloca uma poção na bebida de Cronos, essa poção foi dada por Geia. E aí Cronos bebe aquilo que ele bebe, ele vomita tudo que ele tinha engolido, né? Então todos os filhos dele, primeiro ele vomita a pedra, aquela pedra que vai ser colocada lá no templo de Delfos, né? Aquela que eu mostrei lá que eu botei a mão lá no templo lá tal, né? Que é a pedra que foi vomitada por Cronos, dizem, né? E aí vomita também todos os filhos deles, todos inteiros, todos vivos, né? Todo o panteão dos deuses olímpicos, né? Então Hades, Poseidon, a primeira geração dos deuses, não vou lembrar agora dos nomes, né? Mas todos os deuses que ele tinha lá engolido, eles são vomitados e eles já saem inteiros. E quando eles saem, né, inteiros, né, eles saem perfeitos, né? Eles então viram para Zeus, agradecem a Zeus porque Zeus libertou eles, né, da prisão que era lá dentro do pai, e pede para que eles os liderem, né, contra efetivamente os titãs. E aí vai surgir uma passagem que é muito bacana na mitologia grega, a gente não vai ver, mas assim, quem quiser, procura aí, é bacana, é bem legal, que é chamada a Titanomaquia, que é essa representação aqui, ó, que é a guerra dos deuses, né? A guerra entre os primeiros deuses, os titãs, e a segunda geração dos deuses novos, né? Os deuses velhos, os deuses antigos e os deuses novos, né? Como Game of Thrones, né? Onde os deuses novos acabam saindo vitoriosos, né? Então, os deuses olímpicos, eles fazem uma guerra contra os deuses, os titânicos, né? Então seria como assim uma representação dos deuses do céu e os deuses da terra, porque aí os deuses do Olimpo eles vão habitar não mais, né, no tempo, no céu, né? Eles vão habitar sobre o Monte Olimpo, então eles vão vir para a terra. E eles se saem vencedores. É bastante engraçado, mas curioso também que lá na Bíblia judaica você vai ter uma alusão também, né? Há uma guerra nos céus, né? E aí vai ter os anjos caídos, né? E os anjos caídos vão vir, né? E aí eles vão se apaixonar pelos filhos dos homens. Aí vai ter os filhos dos deuses e os filhos dos homens, né? Que depois vai dar lá a origem dos gigantes. Isso antes de Noé, né? Vejam como tem muitas semelhanças, né, entre essas narrativas. E aí como o Graves fala, né, isso muito provavelmente se deve a que esses mitos têm uma origem comum, muito provavelmente aí babilônica, Mesopotâmia, alguma coisa assim, né? Ou então aconteceu mesmo, né? Não sabemos. A guerra dos deuses, né? A guerra entre os deuses, né? E os deuses caídos caem, os deuses os perdidos caem, né? E, enfim. Só que no caso aqui dos titãs, eles são expulsos, né? Alguns dizem que eles foram para o Tártaro e outros que eles foram lá para o Ocidente, como está aqui, né? Então a guerra durou 10 anos, mas finalmente a Mãe Terra profetizou que o neto Zeus sairia vitorioso, caso se aliasse àqueles que Cronos confinaram no Tártaro. Então ele foi ter com Campe, a velha carcereira do Tártaro, matou-a e tomou-lhe as chaves, e após libertar os Cíclopes e os Hecatônquidos, fortaleceu-os com com comidas e bebidas divinas. Então o que Zeus faz, na verdade, assim, eles eram todos deuses novos, eles eram fracos, não tinham como
combater com os deuses mais antigos. Então o que eles fazem? Eles vão até Zeus, no caso, né? Vai até o Tártaro e liberta aqueles deuses mais antigos ainda, aquelas divindades mais profundas ainda, que são divindades não, né? Aqueles seres mais primitivos ainda, mais brutos, mais viscerais, que eram os hecatônquiros e os cíclopes, né? E aí efetivamente eles vencem os deuses. Bom, vou dar já uma pequena explicação aqui. Isso aqui, segundo o Graves, né, é uma representação das pequenas guerras que aconteceram, as guerras de domínio dos pequenos povos que foram invadindo a região da Grécia e foram expulsando os povos antigos, dominando os povos antigos. E aí, efetivamente, quando eles começam a surgir, né, como o caso lá dos cretenses, os minoicos, né, que vão entrar lá e começam a invadir e a expulsar os povos antigos que moravam naquelas regiões, essa simbolização aqui da guerra entre os deuses velhos, ou seja, dos povos antigos que habitavam naquela região ali do Mediterrâneo e dos povos novos que agora estavam invadindo ali, né, e tomando isso. Então esse choque de culturas ali, esses choques de invasões vai fazer com que os povos novos, efetivamente mais militarizados, talvez com domínio, talvez até do ferro não, né? Bronze ainda, tivessem efetivamente sucesso nas batalhas. E aí tá aí como é que é? A grande utilização dos cíclopes, né? Os forjas, né? Os ferreiros, né? Provavelmente armas de metal, né? Que efetivamente conseguem então expulsar essas divindades antigas e aí então imperam ali os deuses olímpicos, né? Então os cíclopes deram a Zeus, por conseguinte, o raio, né? Como uma arma ofensiva. Então veja, essa aqui basicamente uma representação disso, né? Desses homens que dominavam aí as forjas, né? A confecção de armas de metal. Então armaram esses exércitos que estavam vindo aí de povos, né? Do leste principalmente, e efetivamente ali dominaram os povos que ainda tinham armas mais primitivas, né? Hades, eles deram o elmo da escuridão, e Poseidon deram um tridente. Assim que os três irmãos terminaram a reunião de guerra, Hades fez-se invisível para roubar as armas de Cronos, e enquanto Poseidon o ameaçava com o tridente para desviar a sua atenção, Zeus o derrubou com um raio. Os 13 hecatônquiros armaram-se de rochas e as arremessaram contra os titãs que ainda lutavam. E um grito repentino do bode Pan os pôs em fuga, né? Aí até inclusive dizem que aí até o próprio Graves ele fala, né, no dado momento ali do texto dele, que o urro, né, o grito de Pan era tão assustador que os titãs se assustaram com medo, daqui fugiram, né, apavorados. E aí daí onde vem a palavra pânico, né, que vem de Pan, né, e aí essa coisa que deixa a pessoa tão apavorada, né, que ela foge, se evade do campo de batalha, né. Pânico então vem da palavra Pan, né, do bode, né, ou do Deus, meio homem, meio bode, Pan, né. Cronos e todos os titãs derrotados, à exceção de Atlas, né, que era então, né, o líder dos titãs, foram banidos para uma ilha britânica nos confins do Ocidente. Né, então foram banidos para o Oeste. Então veja, foram banidos para o Oeste, foram expulsos. Os povos que estavam naquela região ali foram expulsos para o Oeste. Né, e aí talvez, né, sei lá, os cultos aí que a gente vai depois descobrir lá no meio da Europa tem tido influência desses povos que foram expulsos dessa região ali por esses novos povos que estavam vindo do leste. Né? Ou conforme alguns foram confinados no Tártaro, sob a vigilância dos hecatônquiros. Né? Então, de novo, os hecatônquiros eles voltam para o Tártaro. Aqui não fica muito claro, mas tem umas versões do mito que diz que Zeus, de novo, com medo dos hecatônquiros, ele também prende eles no Tártaro, por isso que até hoje a gente tem terremotos. Né? Enfim, mas eles jamais voltaram a perturbar a Hélade. Né? A Hélade ali é aquela região ali, né? Das ilhas e tal. Atlas, na posição de comandante militar, foi recompensado com uma punição exemplar. Então, já que ele era o líder, né? Então ele foi punido de um modo exemplar em relação aos outros titãs, né? Tendo sido obrigado a carregar o firmamento nos ombros. Então você já deve ter visto muito a estátua de Atlas, né? Que é um gigante carregando, aí eles colocam o planeta, né? Tipo assim, carregando o mundo nas costas, né? Na verdade é segurando o céu, segurando o firmamento, né? Então até hoje Atlas está também segurando, né, o céu, né? Já as titânides, ou o mundo, né? Algumas representações colocam o mundo, né? Segurando a Terra. Já as titânides foram poupadas graças a Metis e a Reia, né? Então as
as mulheres titãs, vamos dizer assim, elas foram poupadas, né? Os titãs homens masculinos, melhor dizendo, não são homens, né? Os titãs masculinos foram expulsos, né? Ou foram pro oeste ou foram pro Tártaro, né? E as titãs fêmeas foram poupadas. É muito fácil de você entender, tipo assim, os homens foram expulsos ou mortos e as mulheres foram capturadas, né? E aí foram incorporadas às tribos vencedoras, né? Como acontecia em qualquer guerra nessa época. Bom, então é isso, né? Então assim, isso foi o fim de Cronos, né? E aí surge a segunda geração dos deuses, que são os deuses que a gente popularmente mais conhece, né? Os deuses olímpicos, né? E aí começa então o surgimento, e a gente vai falar um pouquinho então, do nascimento desses deuses, tá? Então eu vou falar um pouquinho aqui sobre Zeus, Metis e o nascimento de Atena. Em relação ao nascimento de Atena, eu vou falar só de um mito aqui, tá? De uma tradição. Vocês vão ver ali que no texto que está lá no Cigar para vocês, tem 3, 4 versões ali, né? Eu não vou falar elas, porque eu vou falar só eu estava preocupado com o tempo mesmo do vídeo, né? Então eu vou falar só a que é mais conhecida, aquela que a gente tem mais contato, que aí a gente, né, é mais famosa, né? Mas eu quero chamar a atenção de uma partezinha que eu acho bem legalzinha, né? Que assim, que diz uma das versões do mito, né? Que Atena essa versão aqui ela já nasce adulta, né? Mas tem outras versões que ela nasce, tá? Ela é uma menininha e ela tinha uma companheira de brincadeira que era uma menina, não sei se era uma divindade ou se agora eu vou ler aqui rápido, não vou achar aqui. Não sei se era uma divindade ou se era uma menina que se chamava Palas, né? Deixa eu ver aqui. Se demorar muito eu já... Nascimento de Atena, deixa eu ver aqui. Conforme Pelasgos nasceu na ilha de Tritones, na Lídia, onde eu disse que não ia ler o mito e estou lendo aqui, né? A Véspera de Cabo, na infância ela matou ostensivamente sua amiguinha. Ela não fala se é uma mortal ou se ela era uma divindade também. Divindade não devia ser, né? Porque senão não morria, devia ser uma mortal. Ela tinha uma amiguinha chamada Palas, né? E ela acidentalmente, durante a brincadeira, ela mata essa menina, né? Porque ela era uma deusa, ela era forte, ela era poderosa, né? E provavelmente a menina era uma mortal, e aí na brincadeira, né, acaba morrendo. Aí Atena, com muita dó disso, né, porque ela acabou matando uma menina que ela gostava muito, que era uma amiguinha dela e tal, ela adota o nome dela, por isso que vocês vão encontrar muitas vezes o nome de Atena como Palas Atena, né? Então ela coloca o nome de Palas, que era dessa amiguinha que ela assassinou acidentalmente quando era criança, né? Bom, deve ter uma explicação. Leiam lá qual é a explicação dessa morte acidental da amiguinha de Atena, que eu não me recordo agora aqui, eu também não vou ler para não demorar muito aqui no texto, tá? Mas a versão mais comum, a versão que chega até nós assim mais famosa do nascimento de Atena foi outra, tá? E é essa aqui, ó. Então diz-se, né, que Zeus desejava com ardor a titânide Metis, né? Lembra que foi uma que ajudou ele a efetivamente lá destronar Cronos, né? Que para escapar do seu assédio se transformou em várias formas, até que finalmente ele a agarrou e a engravidou. Um oráculo da Mãe Terra declarou então que o nasciturno seria uma menina, né? E era dessa relação aí que Zeus teve com Metis, seria uma menina. E que se Metis engravidasse mais uma vez, ela daria à luz a um filho homem, fadado a depor Zeus. Assim como Zeus depusera Cronos e como este havia deposto Urano. Então, ou seja, a maldição ia se perpetuar, né? Aí Zeus, com medo, né, o que ele fez? Portanto, após seduzir Metis, atraindo-a para seu leito com as palavras melífulas, né, palavras doces, palavras de mel, né, Zeus de repente abriu a boca e a engoliu. E esse foi o fim de Metis, embora ele depois alegasse que ela lhe dava conselhos de dentro de seu ventre. No devido tempo, Zeus foi tomado por uma intensa dor de cabeça enquanto caminhava às margens do lago Tritão, tão intensa que seu crânio parecia prestes a explodir. Ele berrou furiosamente, até que seu grito ressoou por todo o firmamento. Logo veio Hermes, que adivinhou imediatamente qual era a causa do desconforto de Zeus e persuadiu Hefesto, né, o deus ferreiro, né, ou Prometeu, numa outra versão, a trazer a sua cunha e o seu malho para fazer uma brecha no crânio de Zeus, através do qual saiu Atenas toda armada com um ressoante grito de guerra, né? Então essa versão mais comum
que chega até nós do mito de nascimento de Atena, né, conta isso, que, né, Zeus teve um caso com Metis, né, aí ele engole Metis com medo de que nascesse a menina e depois do próximo filho que nascesse fosse destronar ele, então ele come Metis, ele mata Metis, ele, né, aniquila Metis. Mas ele, né, diz a versão que na verdade ele não aniquilou, mas ela ficou lá dentro dele dando conselhos, né, o que simbolicamente, segundo, né, o grego também vai falar assim, que é os sacerdotes masculinos que tomaram o papel das sacerdotisas femininas. Então, definitivamente, os cultos agora não eram mais masculinos, eram totalmente femininos. Mas os sacerdotes masculinos não efetivamente expulsaram as sacerdotisas femininas, né? Eles continuavam permitindo os cultos femininos, aos quais, inclusive, eles se aconselhavam de vez em quando, né? Essa simbologia de que Zeus não matou Metis, ele incorporou ela e ela lhe dava conselhos, né? E vamos aqui ser honestos, isso realmente aconteceu, né, no mundo grego, que embora efetivamente os gregos eram patriarcais, né, havia um predomínio masculino, né, mas as divindades femininas, ou as mulheres, ocupavam papéis de destaque em muitos momentos em várias regiões da Grécia diferentes, tá? Claro que, obviamente, eram sociedades patriarcais, né? A mulher não tinha o mesmo papel que um homem e tal, né? Talvez só em Esparta, né? Quando diz que as mulheres espartanas elas eram diferentes, elas inclusive treinavam para a guerra também, embora elas não fossem para a guerra, né? Mas elas lutavam, elas tinham todo um posicionamento diferente das outras mulheres nas outras cidades gregas, onde talvez, entre aspas, aí, talvez o pior lugar para as mulheres seria Atenas, né, onde a mulher era realmente considerada bem no segundo plano, né? Mas enfim, a ideia de que a mulher ela nunca desocupou um papel de poder e de, pelo menos, de aconselhamento dentro da sociedade grega é bastante representada pelo fato, inclusive, da deusa da principal cidade grega, que era Atenas, né, ser uma divindade feminina, né, ser uma deusa, né? Então, assim, houve esse predomínio masculino, mas ainda assim os mistérios femininos, né, os femininos permaneceram muito fortes mesmo no mundo grego, né? Claro que cada vez mais patriarcal, até que vem depois o cristianismo e tal, e aí efetivamente esses cultos vão sendo bem mais esparsos e abafados, né? Mas enfim, então no caso aí de a Atena, então a versão que a gente mais conhece, ou que chega mais até a gente, é que é essa. Então o Zeus ele vai engolir Metis, e aí Metis vai dar à luz, vamos dizer assim, dentro de próprio Zeus. Zeus incorpora, né, Metis, mas ela dá à luz a essa menina, né? Ela cresce dentro dele, ela é uma deusa guerreira, ela nasce já para a guerra, e quando ela está pronta, ela quer sair de dentro de Zeus, Zeus tem uma dor de cabeça muito grande, então a Hermes abre a cabeça dele e ela sai, ela brota, efetivamente ela já nasce adulta. Então está aqui uma representação do nascimento de Atena, dela saindo da cabeça de Zeus já com a armadura, com o escudo, com a lança e com o elmo. Tá? Ou seja, ela já sai preparada para a guerra. Essa é uma outra característica, algumas características de Atena que eu quero chamar a atenção para vocês, que a gente vai ver isso mais à frente. Primeiro, Atena é considerada a deusa que não tem mãe. Tá? Então ela só tem pai. E vocês vão ver que isso vai ser fundamental depois lá no mito de Orestes, que a gente vai ver também depois. Por isso que eu estou chamando a atenção para esse fato. Ela não nasceu da mãe, ela nasce do pai. Né? Então é uma divindade que nasce de um homem, né? E não nasce de uma mulher. E é uma mulher que nasce de um homem, né? Segundo, ela é uma deusa essencialmente guerreira, tá? Apesar de Atenas ser a cidade famosa pela filosofia, famosa pela democracia, tal, mas ela era uma sociedade extremamente belicosa também, tá? Os atenienses eram bons na porrada também, não é só os espartanos aí como a gente vê em filme, não. Tá certo que Esparta acaba ganhando a guerra do Peloponeso, não lembro se a Esparta ganha a guerra do Peloponeso. Esparta ela tem um predomínio, mas os atenienses também não eram fracos, não. Tá? E a própria divindade que protegia a cidade de Atenas, no caso, né, a própria deusa Atena, ela é sempre representada assim, sempre representada com armas. Por isso, sempre que vocês virem uma divindade usando um elmo, né, usando o capacete, né, é Atena. Tá? Qualquer quadro,
vaso que vocês viram. Se não tem uma deusa lá, você não sabe o que é. Tá com o elmo, é Atena, tá? Se tiver com o escudo e com a lança, então aí mesmo que não tem erro, tá? Então, Atena, ela vai ser a deusa da guerra, ela é uma deusa voltada para o combate, mas ela é também, sobretudo, a deusa da sabedoria, tá? Da luz também, não da luz no sentido total como o Sol, porque o Sol é o deus Apolo, né? Mas ela vai ser uma deusa de uma luz menor. Por que ela é uma deusa de uma luz menor? Porque a ela também era consagrada a oliveira, né? Então lembra que Atena era grande produtora de oliva, né, no mundo grego, e oliva, vocês sabem que dava um óleo. O óleo, nessa época, era extremamente importante, por isso que Atenas ela vai ter um grande apogeu, porque ela vai lucrar muito comercialmente com o comércio, né, do óleo de oliva, não só para conservação de alimentos, mas sobretudo para ser usado como lâmpada, né? Naquela época era à noite. Você tinha as lâmpadas com óleo, né? Então Atena era a deusa do óleo, né? E o óleo era usado para você iluminar ambientes fechados ou iluminar ambientes noturnos. Por isso que, por exemplo, se estivesse numa biblioteca onde o deus Apolo não entraria, porque ou não entraria totalmente porque o lugar era fechado, né? Ou tinha janelas, tal, mas é escuro, você usaria o que a deusa Atena te deu, aquela luz ali, uma luz menor do que a de Apolo, mas uma luz que vai te dar a sabedoria, por isso que ela também era associada à sabedoria. E uma outra representação também que é legal, que se vocês saberem aqui, né, a Atena muitas vezes ela é representada com carregando a deusa Nike, ou Nike, né, que é a deusa da vitória, né, que é essa deusazinha que vocês veem em troféus, né, aquela troféu que é já deve ter uma mulher com asas segurando uma coroa de louros, tal. Essa aqui é a deusa Nike, que é sempre associada também a Atena, né? Porque é a vitória nas batalhas, a vitória no combate. Então Atena vai ser uma divindade muito forte, muito famosa, tá? No mundo grego, mas também sobretudo porque a cidade de Atenas ela foi um grande polo comercial, né, do mundo antigo, né? E aí é de lá, né, que de lá vai vir tudo que a gente tem até hoje, né? Filosofia, democracia, né, todas essas coisas que a gente conhece do mundo grego vai vir basicamente via Atenas, né? Bom, mas é isso, tá? Não vamos entrar muito mais em Atenas, depois a gente vê em outras coisas. Nascimento de Afrodite. Aqui depois eu gostei tanto dessa imagem de Afrodite que eu fiz questão de botar a bundinha de fora aqui, né? Por que eu coloquei a bundinha de fora? Porque Afrodite era uma deusa que adorava um nu artístico, vamos dizer assim. Diferente de Hera, por exemplo, que era a deusa da casa, a deusa doméstica. Hera é sempre representada muito séria, muito vestida, fechada, né? Aquela boa matrona, né? Afrodite não. Afrodite tá toda... Volte e meia que é difícil você encontrar uma estátua de Afrodite que ela não esteja mostrando uma parte do corpo, tá? Então por isso que eu chamei a atenção assim, claro, porque ela é a deusa da volúpia, a deusa do amor, da sexualidade e tal, né? Então é óbvio que ela vai ter esse apelo, essa conotação mais sexual aqui, né? Então Afrodite, deusa do desejo, né, surgiu nua da espuma do mar e cavalgando uma concha de vieira, onde primeiro pôs os pés foi na ilha de Cítera, né? Porém, considerando apenas uma ilhota, cruzou o Peloponeso e finalmente passou a residir em Páfios, no Chipre, onde ainda hoje é a principal sede do seu culto. Chipre é lá perto do Líbano, né? Plantas e flores cresciam por onde ela pisasse. Em Pafos, as estações, filhas de Temis, apressaram-se em vesti-la e adorná-la. Há quem afirme que ela surgiu da espuma formada pelos testículos de Urano quando Cronos os atirou no mar. Conta-se também que Zeus a gerara com Dione, filha de Oceano e Tétis, e a ninfa do mar, ou de céu, com a Terra, mas todos concordam que ela sustém o ar acompanhada de pombas e pardais. É uma deusa assim, que não importa muito de quem ela nasce, mas todo mundo concorda que ela é uma deusa maravilhosa, que ela é uma deusa, né, que todo mundo ama. Ela é a deusa da beleza, a deusa do amor, a deusa da sexualidade, a deusa do desejo. É óbvio que ela era uma deusa que era muito bem vista. Mas também a versão que chega mais comum também até nós, é essa versão aqui, ó, tá, de que ela teria nascido da espuma quando Cronos castra Urano, né? O testículo dele cai no mar
e quando ele cai no mar ele forma uma espuma, e Vênus teria nascido então dessa espuma surgida, da espuma do mar surgida dos testículos de Urano, né? Então, é como se os testículos de Urano fecundassem o mar, e aí ela brota, né? Ela sai dali, né? Bom, então o nascimento de Hermes, estou vendo o tempo aqui, Hermes, Apolo, Ártemis e Dionísio. Bom, Zeus, né, o eterno namorado, deitou-se com numerosas ninfas, descendentes dos titãs e dos deuses, e depois da criação do homem, deitou-se também com mulheres mortais. Então Zeus era o grande procriador, né? Ele é o cara que efetivamente não poupou ninguém, né? Ele foi de titânides, deusas e mortais, né? Ele teve filho com todo mundo, né? Foi o grande disseminador aí do mundo grego. Nada menos que 4 divindades olímpicas maiores nasceram-lhe ilegítimas. Primeiro gerou Hermes, né, que na mitologia romana vai ser Mercúrio, com Maia, filha de Atlas, que o pariu numa caverna no Monte Silene, na Arcádia. Depois gerou Apolo e Ártemis, Diana entre os romanos, né, que eram gêmeos. Tá? Apolo e Ártemis eram gêmeos. Filhos de Leto, né, Latona entre os romanos. Filhos dos titãs, Céu e Febe. Tendo-a transformada em si próprio, tendo-a transformado e a si própria, ela e ele, em codornas, né, enquanto copulavam. Mas a ciumenta Hera mandou a serpente Piton, gravem esse nome aqui, tá? A serpente Piton, perseguir Leto mundo afora, e decretou que ela não deveria dar à luz em nenhum lugar onde o sol brilhasse. Carregada pelas asas do vento sul, Austro, né, ou Bóreas. Bóreas é o vento do norte, Austro é o vento do sul. Leto finalmente chegou a Ortígia, perto de Delos, onde pariu Ártemis, né? Que mal acabara de nascer, e pôs-se a ajudar a mãe a cruzar o estreito istmo. Depois eu vou falar um pouquinho sobre essa parte, mas Ártemis era a deusa da caça, né? Mas ela também era a deusa do parto, porque diz a lenda, nesse momento aqui, que assim que ela nasceu, ela já nasce pronta, né? Ela já nasce adulta, já nasce uma mulher, e ela, uma mulher não, né? Uma jovem, né? E ela, até porque Ártemis é uma deusa jovem, e ela já ajuda a mãe a parir o irmão, né? O Apolo, né? Então por isso que ela é também a deusa que era atribuída aos partos, e as mulheres chamavam por Ártemis, né? Ou cultuavam Ártemis para ter um bom parto, né? Então, uma vez lá, né, ela cruzou o istmo, né? Lembra, eles estavam fugindo da serpente Piton, né? Entre a oliveira e uma tamareira, que cresciam ao lado do norte do Monte Cinto, em Delos, Leto pariu Apolo, 9 dias depois de trabalho de parto, né? Delos, até então, era uma ilha flutuante, tornou-se imóvel, fixada no mar, e por decreto, ninguém tem agora permissão de nascer ou morrer ali. Doentes e mulheres grávidas são transportadas em balsas para Ortígia. Aqui, só para vocês entenderem e verem um pouquinho também assim, dessas versões diferentes do mito, Delos é uma ilha, tá? Fica ao leste, né, ali no mar Mediterrâneo. Mas, então, nessa versão aqui, disse que Apolo e Ártemis teriam nascido em Delos. Algumas versões dizem que Ártemis nasceu em Delos e que Apolo nasceu em Delfos. Delfos fica no continente. Mas, enfim, tá? Uma versão, que é a versão que não é essa, mas é a que eu considero mais próxima também, que chega até a gente, diz que eles nasceram em Delfos e não em Delos, né? Outros dizem, aí também tem um pouco de nomenclaturas gregas, que outros vão dizer que Delos é a região, né? Aquela região, e Delfos é a cidade. Então, assim, tem algumas diferenças disso daí também, tá? Então não é uma coisa tão exata. Hoje, se não me engano, Delos é uma ilha, tá? Não sei se Delos hoje é o que era Delos na época do mito, né? Ou se realmente, mas como tá falando aí, né? Era uma ilha flutuante que aí ficou sedimentada no mar, né? Parada no mar. Bom, o que acontece? Zeus teve um caso com Leto, né? Que era a mãe de Ártemis e Apolo. Hera, né, furiosa com uma nova traição de Zeus, o que ela faz? Ela manda uma serpente chamada Piton perseguir Leto, matar Leto, porque ela não queria que essas crianças nascessem. Obviamente, né, morte de raiva.
queria se vingar, como sempre, das amantes de Zeus e nunca de Zeus, né? Mas tem uma razão para isso, mas não vamos falar aqui, porque demora muito. Então, essa serpente ela começa a perseguir Leto. Leto foge para tudo quanto é lado, e essa serpente sempre atrás. Essa serpente era uma serpente monstro, tá? Não era uma cobrinha comum, era um monstro mesmo. Então, num dado momento, ela é ajudada pelo Austro, né? Austro, né? Que é o vento do sul. E ela é levada até uma região, a gente fala da região de Ortiga, né? Outros vão dizer que ela vai ser levada até a região de Delfos. E lá, então, ela começa a entrar em um trabalho de parto e ela pare a Artemis, né? Artemis. Que foi aquilo que eu falei, ela já nasce pronta, né? Já nasce adulta. E, efetivamente, elas continuam fugindo de Piton, né? Piton continua indo atrás delas, vai atrás delas até lá. Num dado momento, então, Leto, ajudada por Artemis, né? Ela dá à luz a Apolo, né? Então nasce o segundo filho, eles são irmãos gêmeos, né? Apolo nasce, e nesse exato momento, quando Apolo nasce, é o momento que a serpente Piton estava próxima de Leto e estava pronta para matar, né? Para matar a criança que acabava de nascer, Artemis e a própria Leto. Só que nesse momento, então, Apolo nasce, e no que Apolo nasce, ele já é um deus, né? Também já nasce pronto, já nasce. Apolo vai ter um monte de mito da origem de Apolo, tá, gente? Aqui estamos dando uma versão. Tem Apolo Sol, tem várias versões. Mas assim, aqui é uma das versões, então ele mata a serpente Piton, tá? Então, nesse local onde ele mata a serpente, é onde efetivamente depois vai ser construído o templo de Apolo em Delfos, tá? Então aqui vocês podem ver que aqui, né? Então a Artemis, ela é a deusa da caça, né? A deusa caçadora, né? Ela tá aqui, também é a deusa dos partos, como eu falei. Apolo vai ser o deus da música, sobretudo, tanto aqui a representação da lira, mas Apolo vai ser o deus da música, o deus da beleza, o deus sol, o deus da sabedoria, e vai ser deus de muita coisa, né? Mas basicamente deus da beleza, né? Já falei, né? Então que inclusive vai ser outra hora a gente pode falar um pouco sobre Dionísio, né? Porque Apolo é o deus da beleza, o deus da música, o deus do sol, e é o deus que não pegava ninguém, né? Não conseguia ter uma amante, né? Em contraposição de Dionísio, que era o deus do grotesco, o deus da bebedeira, o deus da farra, que era o deus todo troncho lá, que pegava todo mundo, né? Então, outra hora eu conto essa historinha aí de Apolo e Dionísio, que é uma história também interessante, mas para nós aqui agora o que interessa, então tá aqui Apolo, né? E aqui tá a própria serpente Piton, tá aqui representado, vocês conseguem ver aqui, uma cobra aqui, ó, tá vendo aqui a cabeça da cobra, né? Então, muitas vezes também o Apolo vai ser representado com essa serpente, porque ele mata ela. E onde ele mata, então, como eu falei, vai ser onde vai ser construído muito futuramente depois, né, o templo de Apolo, e era o lugar da morte onde ele matou a serpente. Ele abriu, fendeu o chão, né, o chão se abriu, e ali subiram vapores. Esses vapores, que aí estão representados aqui, ó, nessa figura aqui, ó, vocês podem ver esses vapores aqui subindo, tá? Era onde ficava sentada a sacerdotisa do templo de Apolo, chamada Pitonisa. Por que ela se chamava Pitonisa? Porque era em homenagem à serpente Piton, que foi morta por Apolo aqui, tá? Então aqui seria exatamente o ponto onde Apolo teria matado essa serpente. Quando ele mata essa serpente, não sei como é que ele, não lembro como é que ele mata, se ele mata com uma lança, se ele mata com arco e flecha, com a mão, não me recordo. Mas o chão teria uma fenda, algumas versões que a fenda se abriu ali e subiriam vapores, né, dessa fenda. Então é nesse local aqui, tá, em cima dessa fenda, que teria um banquinho com 3 pezinhos, onde a sacerdotisa senta ali, e ali ela entrava em transe e incorporava o Apolo, né, e efetivamente fazia ali o oráculo, né, e onde vai ter o famoso oráculo de Delfos, que vai ser extremamente famoso no mundo grego antigo, tá? O famoso oráculo de Delfos, que vocês vão ver ele sobretudo lá quando a gente vai discutir sobre o Édipo, né? Na história de Édipo, o oráculo de Delfos o oráculo de Delfos ele passa em tudo que é acho que era o principal templo do mundo antigo grego, tá? Do antigo mundo grego, mas ele vai aparecer em vários mitos. Bom, o que era essa fumaça aqui? Esses vapores? Na verdade, gente, a região lá de Delfos é uma região vulcânica, uma região de montanhas. Hoje não tem mais, mas se acredita que nessa época aqui subiam gases, eu não vou agora lembrar qual é o tipo de gás,
é um tipo de metano, alguma coisa assim, tá? Que efetivamente, quando as pessoas cheiravam aquilo, elas ficavam meio zureta, vamos dizer assim. Então, era o que fazia entrar em transe. Então, o que acontecia no culto ou melhor, no oráculo de Delfos, é que a sacerdotisa, então, ela sentava nesse. Então, não era toda hora, tá? Isso era uma coisa assim. Até porque era sofrida para a própria sacerdotisa e tal. Ela ia lá, sentava em cima desse buraco, né? Onde saíam esses vapores, ela respirava aquilo e ela então entrava num transe, né? Ou, sei lá, a gente poderia dizer aí um estado alucinógeno, né? E ele começava a falar coisas desconexas, né? E aí então os sacerdotes aqui em volta, né, anotavam isso e aí depois interpretavam o oráculo, né? Por isso que vocês vão também saber de várias histórias interessantes, né, de que interpretações do oráculo que foram feitas errado, né, e aí depois o pessoal vai lá cobrar conta, não, mas é que vocês interpretaram errado, tal, né? O oráculo ele tinha essa questão aí de ser muito enigmático, né? Eu não vou lembrar agora a história do. Ai, quem foi o general? Não vou lembrar agora quem foi que foi consultar. Acho que foi fazer a guerra contra a Pérsia, né? E aí foi contra a Pérsia. Não vou lembrar. Eu vou. Depois eu até procuro e vou falar para vocês de um general que foi fazer acho que foi contra os persas, que aí ele foi consultar o oráculo grego e perguntou se ele fizesse guerra contra os persas, né? Não vou lembrar agora o que foi, não vou procurar aqui agora, né? Procure depois na internet, tá? Fala assim, o que aconteceria se ele fizesse a guerra contra os persas? Aí o oráculo respondeu: se você fizer a guerra contra os persas, um grande império cairá, né? E aí o cara ficou todo animado, né? Porque o Império Persa era o maior império da Terra. Então ele vai lá, né? Faz a guerra lá e ele é morto na batalha, tal, tudo, o exército dele é derrotado, morre e tal. Aí o pessoal volta lá pra cobrar. E que porra é essa, né? Tipo assim, o cara veio aqui, perguntou se o que ia acontecer se fizesse a guerra com os persas. Aí assim, qual foi a resposta? A resposta foi que um grande império cairia, né? Aí assim, e o cara foi lá e morreu. Pois é, o império que ia cair era o dele. Não era o outro. Então o oráculo de Delfos ele tinha essa característica aí de ser muito ambíguo, né? Eu não vou lembrar agora o nome do general, tal, do general, do rei, não vou lembrar. Depois procura na internet se vocês acham. Tem várias historinhas assim. Então, por que era muito ambíguo? Claro, o oráculo em si ele é ambíguo, mas muitas pessoas também dizem que era por conta desse estágio de... não é transe, é um tipo de transe, mas como é que eu vou dizer? Alucinação que a pessoa, que a sacerdotisa, no caso a pitonisa, entrava quando ela estava ali em cima, respirando esses vapores, que eram vapores que deixavam a pessoa meio grog, tá? Bom, uma hora já, vamos lá. E por fim, então, vamos ao nosso Dionísio, né? O último deus que a gente vai ver aqui nessa saga de nascimento de deuses, né? Zeus, de novo, né? Apaixonado, como sempre, né? Disfarçado de mortal, teve um caso de amor secreto com Semele. Semele era uma mortal, tá? Filha do rei Cádimo de Tebas. E que a ciumenta era revestida das feições de Berói, né? Berói, que era a ama de Semele, recomendou à jovem já grávida de 6 meses que exigisse de seu misterioso amante que ele parasse de enganá-la e lhe revelasse sua verdadeira forma e natureza. Se não, como poderia saber se ele não era um monstro? Contando melhorzinho aqui a história. O que acontece? Zeus começa a ter um caso com Semele. Semele era uma mortal. Hera descobre. Hera fica puta da vida de novo, porque de novo Zeus estava traindo ela, né? Então o que ela faz de novo? Ela vai em cima da amante, né, de Zeus. Só que dessa vez era uma mortal, né? Não era uma deusa, uma titã, então ela podia pegar pesado. Então o que ela faz? Era muito sacaneamente, né? Ela se disfarça da ama, né? Da Semele, da velha lá que cuidava da Semele, e começa a buzinar no ouvido da Semele. Por quê? Como é que Zeus faz para conquistar Semele? Zeus era um deus, ele não pode aparecer. Um deus não pode aparecer como ele realmente é para um mortal. Um mortal não consegue ver um deus de frente, né? A gente seria fulminado, né? Mais ou menos o que acontece com o mito hebraico, lá, quando Moisés vê Jeová, né, lá no alto do Monte Sinai,
ainda assim, Deus não aparece para ele na sua forma verdadeira, aparece na forma de uma sarça ardente, né? E aparece na forma de uma sarça e ainda assim queima Moisés, né? Moisés aparece transfigurado, né? Quando ele desce do monte com as tábuas da lei, aparece queimado, né? Porque ele ficou frente a frente com Deus. E olha que Deus não apareceu na sua forma real, né? Ele apareceu na forma de uma sarça lá queimando. Então, isso é também verdade para os deuses gregos, né? Um deus não pode aparecer na sua plenitude para o mortal. O mortal não tem a capacidade de ver um deus e continuar vivo ainda, né? O esplendor de um deus fulmina qualquer mortal. Então Zeus, sabendo disso, ele se disfarça, né? Ele aparece para Semele como um mortal. Ele se transforma num homem, né? E vai lá cantar Semele. E começa a cochichar Semele, e cochichar lá para cá, cochichar lá para cá, e Semele não. Até que um belo dia ele vira para ela e fala assim: quer saber de uma coisa? Vou te falar a verdade. Sabe quem eu sou? Eu sou Zeus, né? Eu sou Deus. Não sei. Aí Semele fica toda encantada. Meu Deus, o pai de todos os deuses, o Deus principal do Olimpo está aqui comigo. Aí ela cai, né, na conversa doce ali de Zeus, e aí ela se entrega para ele, e aí ela fica grávida, né, de Dionísio. Então, quando descobre isso, ela fica muito puta, e ela vai lá então e começa a cochichar no ouvidinho da Semele, diz assim: que Zeus o que, sua boba? Isso aí é um rapaz, é um homem, ele te fez de tança, tu é muito burra, como é que tu pode acreditar nesse papo? Isso aí é um galalau aí que chegou aí, passou um papinho doce em ti, disse pra ti que Zeus tá te enrolando, né? Vai te engravidar, vai te chutar aí, vai te deixar com filho aí, deixa de ser tança, menina, né? E aí Semele começa a ficar preocupado: meu Deus, será que eu fui enganada, né? Será que eu fui enrolada aí por um bico doce e tal, que veio aqui contou uma historinha, né, doce e é mentira? E aí então né, sabendo o que aconteceria, ela começa a colocar na cabeça de Semele que ela estava sendo enganada e que aquele homem que vinha toda noite lá para a cama dela não era um deus, era só um mortal qualquer. Então ela começa a fustigar Semele para dizer assim: então se ele é um deus, diz para ele se mostrar para ti como ele realmente é. Por quê? Por que Hera fala isso? Porque Hera sabia que se Zeus se revelasse na sua forma original, Semele seria fulminada na hora, né? Porque ela não aguentaria ver um deus de verdade, né? E Hera inferniza ela até que Semele começa a fazer isso. Então ela começa a pedir, né, para que efetivamente Zeus se mostre como ele é, para ela ter certeza que ele é. E Zeus sabe que se ele fizer isso, ela morre, né? Ele se recusa, aí ela começa a fazer greve de sexo. Ela diz: então não vou mais, né? Então não tem mais, tal. E aí Zeus então ele cede e ele aparece então na sua forma verdadeira. Na hora que ele aparece na sua forma verdadeira, obviamente ele fulmina ela de imediato, né? Porque a hora que ela olha para Zeus na sua plenitude, ela pega fogo, ela começa a queimar, né? Começa queimar, não tem como olhar para um deus e continuar inteiro, né? E aí ela começa a fulminar e a criança estava no ventre ainda. Vamos continuar aqui, ó. Então Semele, né, acatou o conselho diante da recusa de Zeus, passou a negar-lhe o leito. Ele, então, furioso, não é furioso não, tá? Ele resistiu, ele gostava de Semele, mas aí ele acabou cedendo, né? Se mostrou para ela. Então surgiu na forma de um trovão e de um raio, fulminando-a, né, na hora. Mas Hermes conseguiu salvar o filho que estava no 6º mês de gestação e o costurou dentro da coxa de Zeus para que ali maturasse por mais 3 meses. No tempo devido, ele nasceu, por isso Dionísio é também chamado o nascido 2 vezes. Vocês vão ver essa referência também a Dionísio, o deus que nasceu 2 vezes. Nasceu a primeira vez da barriga de Semele e nasceu na segunda vez da coxa de Zeus, né? Então aconteceu isso. Então a Semele pega fogo, né? Ela começa a queimar. Hermes vê aquilo, estava passando perto, e vê aquilo, rapidamente ele tira a criança do ventre de Semele, né? E onde é que eu vou enfiar essa criança agora para que Hera não vá atrás da criança? Então o que Hermes faz? Ele abre a coxa de Zeus, coloca a criança dentro da coxa e costura ali, porque ele sabia que ali Hera nunca ia encontrar, porque se ele levasse a criança, Hera descobrisse que a criança se salvou, né? E tá em algum outro lugar da Terra, ela ia atrás da criança. Então o que ele faz? Ele põe a criança dentro de Zeus, na coxa dele, né? Para que Hera não pudesse encontrar. E aí depois de 3 meses, né, quando a gestação se completa, Dionísio nasce da coxa, e aí já nasce, e aí obviamente que Hera vai atrás dele, e aí as histórias de Hera
contra Dionísio são famosas também. Até já tinha falado para vocês num outro vídeo aí, né, de uma explicação para isso, que seria a deusa da cerveja, né? O Dionísio seria o deus do vinho, e aí seria um embate aí entre comerciantes de cerveja e comerciantes de vinho, que ficou depois reproduzida aí como a eterna perseguição de Hera contra Dionísio. Hera perseguiu Dionísio a vida inteira, tá? Bom, então aqui só uma representação, deu 1h e 5 minutos de novo, meu Deus, né? Só uma representação para ilustrar, tá? Eu não consegui encontrar nenhuma figura grega mostrando o momento que Zeus se revela para Sêmele. Isso aqui é um quadro de Rubens também, tá? Então é um quadro do Renascimento. Rubens, não me lembro agora. Então aqui Zeus, né, se mostrando para Sêmele, Sêmele então aqui, grávida, para ver a barriguinha dela aqui, né? Grávida, ela morre, né? E aí aqui depois Dionísio nascendo da coxa de, aqui sim, um vaso grego, tá? Uma ânfora grega. O momento onde Dionísio está nascendo da coxa, aqui tá Zeus, né? Está nascendo aqui, ó, tá? Então, por hoje é isso. Tem mais deuses, né? Teria mais deuses pra gente falar, mas de grosso modo é isso aí. Já deu bastante, né? Deu 2 vídeos de 1 hora, bastante coisa. Então, no geral, é isso, tá? O nascimento do panteão aí grego é um pouco disso aí que a gente viu. Tem mais deuses, como eu falei, né? Mas aí a gente vai conversando mais ao longo da disciplina aí. Então, leiam o texto, né? Se não leram, anotem as dúvidas, anotem e revejam o vídeo se quiserem ver. Tirem aí, anotem mais alguma dúvida que vocês ficaram. E aí, quando a gente tiver então o nosso ponto síncrono, a gente conversa um pouco mais e aí tenta esclarecer alguma dúvida que vocês têm, tá bom? Então, um abraço para todo mundo aí, bons estudos, né? E a gente se vê então agora. Não, a gente se vê agora de novo ainda num outro vídeo, porque o nosso encontro síncrono vai ser ainda depois, né? Então a gente se vê aí num próximo vídeo. Até mais para todo mundo. Tchau.